Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quero convidar você para meditar comigo, com base na Palavra de Deus, sobre o seguinte assunto: prioridades para o cristão. Para tanto, gostaria que você conferisse comigo um texto no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Prioridade significa a condição ou estado de alguma coisa ou de alguma pessoa que vem ou que está em primeiro lugar em relação às demais coisas. O cristão, como servo de Deus, como aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo, ele precisa ter em sua vida prioridades, precisa priorizar algumas coisas. Jesus, quando aqui viveu, ele viveu focado, ele viveu baseado em objetivos celestiais, em objetivos especiais. Fazer uma escala de prioridades é interessante porque ajuda o indivíduo a ter uma vida organizada, equilibrada, focada, com objetivos e com propósitos. E, acima de tudo, agradar a Deus, que é um Deus organizado e que nos ensina isto através da sua palavra. As Escrituras Sagradas não se preocupam ou não há nelas uma lista de prioridades que se possa seguir à risca, mas lendo ela, verificando vários textos, podemos entender, compreender que algumas coisas poderão compor uma lista de prioridades. O que deve vir primeiro? E nós, como cristãos, precisamos aprender com a palavra de Deus. Uma primeira prioridade, ou uma primeira coisa que precisa ser priorizada é a busca da pessoa divina, ou seja, a busca a Deus. É a dedicação e entrega da pessoa a Deus. No texto que lemos no início, Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesus diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. Quando lemos o Salmo de número 105, versículo 4, está escrito: Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Foi Jesus quem disse as palavras encontradas em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro, ou em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma segunda coisa que o cristão precisa valorizar, ou seja, uma segunda prioridade, é a família. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 está escrito: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O cristão precisa valorizar o ambiente familiar, o aconchego, o carinho da família. Uma terceira prioridade é o trabalho, a atividade através da qual ele vai conseguir a sua subsistência, o seu mantimento, o seu alimento, o seu sustento. O trabalho existe desde o início. Quando lemos Gênesis capítulo 2, versículo 15, depois que Deus faz o jardim do Éden, Deus traz ao homem para aquele lugar. E o versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lavrar e guardar são atividades, são coisas que implicam em trabalho. Quando lemos Eclesiastes capítulo 3, versículos
12 e 13, o sábio Salomão, o escritor de Eclesiastes, considera o trabalho como um dom de Deus, como uma bênção de Deus, como um favor de Deus. No versículo 3, ele conclui o seu pensamento dizendo que todo homem coma e beba e goze de todo o bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. E aqui podemos associar também a sua formação educacional ou profissional. Uma quarta prioridade para o cristão deve ser ou deveria ser a igreja. Jesus, ao ser assunto aos céus, ele deu ordens à igreja. Por exemplo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança que a igreja precisa cumprir. A igreja visível, ou seja, o grupo de crentes em Jesus Cristo. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Uma quinta coisa que o cristão precisa valorizar ou priorizar, em quinto lugar, é o lazer. Quando lemos Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está dito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O lazer é aquele momento de descanso, de recreação. Todo e qualquer lazer, desde que seja feito com decência, com ordem, dentro dos limites da moderação, da prudência, com certeza não fará mal a ninguém. Portanto, estabeleçamos prioridades em nossas vidas, ou em nossa vida, para que tudo esteja ordenado, a bênção de Deus permaneça sobre nós e o nome dele seja glorificado. Amém? Deus abençoe você.